projeto Economia Lilás qualificou 58 organizações produtivas, através do acompanhamento técnico-social, nas áreas de viabilidade hídrica, sustentabilidade da cadeia produtiva, aplicação de tecnologias sociais, certificação coletiva de produtos, legislação sanitária e produção artesanal, comercialização direta, consumo consciente e solidário, captação de recursos para investimento, organização do trabalho e da produção, organização do grupo, associativismo e legalização dos grupos, produção e gênero, gestão de empreendimento solidário e áreas de demanda emergentes nas oficinas ou ao decorrer do projeto. Falando dos problemas, né? Problemas a gente tem, todo mundo sabe. Depois foi a aprendizagem, né? Em grupo, né? Que é melhor a gente aprender em grupo do que sozinho, porque às vezes você tem uma dúvida. Se eu tenho uma dúvida, se você tem a mesma, já pergunta, já serve para todos, né? O trabalho coletivo também foi muito bom. Foi bom também conhecer as duas meninas, né? Que a gente não conhecia, né? E a gente espera que venha mais gente de outra comunidade, de outro município, visitar aqui a gente igual elas. Fiquei muito feliz de conhecer as duas. Então, meus pontos positivos. A gente saiu, faltava 2 dias em casa, a gente é muita vontade, né? De aprender e de confraternizar, conhecer as pessoas. Eu acho que é isso, né? E o ponto negativo é porque às vezes a gente não tem costume de sair de casa muito, né? Porque tem gente que às vezes tem profissão, tem como sair na semana, sair no final de semana, e a gente não tem costume, né? É difícil as pessoas aceitar o que a gente está, né? A vida que a gente quer viver para ajudar eles, né? Mas a gente tenta convencer para que eles entendam que a gente não está fazendo só pro bem da gente, é pro bem deles também, né? Para aprender, a gente aprende aqui e eles aprendem com a gente lá, né? Aí é um ponto positivo, né? E que aí está no conhecimento de todo mundo, que é a mesma coisa, a dificuldade que eu sinto, qualquer uma delas sinto, né? Às vezes por ter filho, para assumir a responsabilidade, ou às vezes não tem filho, mas tem um marido que já, né, já tem que tratar os pais como filho, né, entender as dificuldades e até que eles reconhecem. O projeto Economia Lilás estruturou uma rede de galinhas caipiras com foco na atividade socioprodutiva mais desenvolvida nos territórios do Médio e Baixo Jequitinhonha, com a participação de aproximadamente 200 mulheres, criando dispositivos para comercialização coletiva, intercâmbio e fortalecimento de experiências na atividade escolhida, identidade visual atrelada à marca Jequi Produz, e encaminhamento de ações coletivas para facilitação do manejo das aves caipiras através de compras coletivas, tratamento alternativo de doenças, alimentação agroecológica das aves. Meu nome é Tereza, sou da comunidade de Barroares, município de Caiobeiras. Sou uma das beneficiadas do programa do Economia Lilás, com o apoio da Petrobras, e tem dado muito certo. Temos o galinheiro Margarida, fizemos um mutirão com as mulheres aqui de Barroares, um grupo de mulheres. Esse encontro é muito unida e tem dado muito lucro e aumentou muito a nossa renda familiar. A gente espera contar com o apoio de mais projetos para nos ajudar. E também estou aqui no meio da minha horta, muito boa, e uso as folhas para jogar para as galinhas. E das galinhas pego o adubo para jogar nas hortas. E aí a gente vai estar na vida, melhorou muito a vida nossa aqui da zona rural. E poderia ter vindo muito antes desse projeto, mas chegou com tempo ainda. E a gente agradece muitas pessoas que contribuíram para que isso acontecesse e a gente espera contar com mais apoio. O projeto Economia Lilás experimentou e implantou tecnologias sociais nas áreas de telecomunicação e escoamento da produção,
envolvendo 140 mulheres e 10 comunidades rurais, com a participação direta de aproximadamente 500 vizinhos dessas comunidades. Hoje, nossa grande preocupação é que a produção de alimentos assegure a reprodução da vida humana na Terra, a autonomia das comunidades tradicionais e camponesas e a segurança alimentar sem ter de se submeter à exploração e uso de venenos. Os biofertilizantes são compostos elaborados a partir de ações biológicas como a fermentação e a ação microbiana, aparecendo como equilibrador do sistema de nutrição das plantas, oferecendo todos os nutrientes e outros elementos químicos desejados para a manutenção da vida e da reprodução das plantas, fortalecendo a planta contra ataques de insetos e de doenças. Acompanhe agora o passo a passo para o biofertilizante. Faça um furo na tampa da bomba para colocar o conector de meia polegada. Coloque a mangueira de meia polegada no conector. No primeiro dia, na bomba de 60 litros, coloque 30 litros de água, 15 kg de esterco fresco, 1 kg de bagaço de cana-de-açúcar e 1 litro de leite azedo, mais a mistura proteica. Já no quarto dia, adicione ao biofertilizante meio litro de sangue, mais uma porção da mistura de sais contendo 220 gramas de sulfato de zinco, 220 gramas de sulfato de magnésio, 35 gramas de sulfato manganês, 35 gramas de sulfato de cobre, 55 gramas de sulfato de cobalto, 35 gramas de sulfato ferroso, 35 gramas de cloreto de cálcio, 15 gramas de ácido bórico, 15 gramas de molibdato de sódio. No sétimo dia, acrescente a mistura de sais mais um ingrediente da mistura proteica. Repita este procedimento a cada 3 dias até o 22º dia. No 25º dia, acrescente ao biofertilizante a última porção da mistura de sais e complete a bomba com água, deixando uma altura mínima de 10 centímetros entre a boca da bomba e a superfície do biofertilizante. No 30º dia, o biofertilizante lilás está pronto para ser usado. Após todo o processo, coe o biofertilizante e armazene em local escuro em garrafas PET. O biofertilizante pode ser armazenado por até 1 ano. Aproveite o seu e use sempre. O canteco é um canteiro econômico onde a água e a manutenção no solo se destacam com maior importância, possibilitando maior aproveitamento de seu ciclo. Esta tecnologia social traz um grande resultado no semiárido e tem como mentor o Valteir de Itinga, do Vale do Jequitinhonha. O canteco muda a forma de irrigação ou aguada nas plantas, que passa a ser feita no fundo do canteiro através de uma mangueira de 1 polegada com furos a cada 10 centímetros, construindo um mini lençol freático em cada canteiro. Acompanhe agora a preparação do canteco. Para a montagem do canteco, observe a direção do sol sobre o local para marcar o canteiro na direção norte-sul, para que suas plantas recebam a luz do sol de forma adequada. Abra um berço de 60 centímetros de profundidade por até 1 metro de largura e 5 metros de comprimento. Reserve a terra dos primeiros 30 centímetros ao lado do canteco e a terra dos próximos 30 centímetros do outro lado do canteco. Nivele bem o fundo do berço e coloque a lona no fundo do canteiro, cobrindo todo o seu fundo e as paredes laterais. Em cada extremidade do canteiro, na parte de fora da lona, no meio da largura dele, fixe uma escora de 1 metro que servirá para fixar a mangueira. Corte a mangueira com as medidas do canteco, sendo 2 partes com 60 centímetros e uma de 5 metros. Na mangueira que ficará no fundo do canteco, faça a cada 10 centímetros um furo com um prego ou broca média, ou chave de estria número 2. Com as mangueiras cortadas e furadas, emende a cada extremidade a outra com os joelhos. Coloque a mangueira no fundo e no meio do canteco sobre a lona. Amarre as mangueiras nas estacas e coloque os cacos de telhas ou pedaços de tijolo sobre a mangueira. Espalhe no fundo folhas secas e espalhe sobre a matéria orgânica as cinzas reservadas. Reponha a terra dos primeiros 30 centímetros sobre a matéria orgânica. Misture a terra dos 30 centímetros últimos com esterco curtido e deposite a terra misturada com esterco no canteco. Corte uma garrafa PET ao meio e deixe essa garrafa devidamente cortada na extremidade da mangueira.
Encha a mangueira com água utilizando aproximadamente 20 litros de água e desta forma já teremos nosso mini lençol freático estabilizado. Para as próximas irrigações, coloque 2 litros de água por dia. A ração Econos foi desenvolvida a partir da demanda das mulheres do Baixo e Médio Jequitinhonha de melhorar a alimentação das galinhas caipiras. Esta tecnologia coletiva é de fácil aplicação e considera o que é necessário para uma alimentação adequada, eliminando deficiências alimentares das aves. Para fazer a ração Econos, você vai precisar de um motor para passar a ração, uma vasilha grande ou carrinho de mão para misturar os ingredientes da composição, um pedaço de pau ou colher grande para facilitar a mistura, sacos para guardar a ração já elaborada e para guardar os ingredientes que vão sobrar, 7 baldes de alimentos energéticos como milho, sorgo, mandioca e raspa de mandioca, podendo ser qualquer um destes ou misturados, 3 medidas de baldes de alimentos proteicos, como farelo de soja, folhagem verde escura seca e folha de mandioca, 1 medida de garrafa PET de sal mineral ou 2 kg de sal mineral e 1 kg de farelo de osso ou de casca de ovo torrada e moída. 1 litro de óleo, pode ser óleo usado, mas deve ser coado. Se a ração for elaborada especificamente para aves de postura, como galinhas poedeiras, acrescente meia garrafa PET de calcário calcítico, sacos ou lona para depositar os materiais, e para medir será necessário um balde de 10 a 12 litros, uma garrafa PET de 1,5 litro cortada, um copo de 150 ou 200 ml e é necessário juntar os materiais suficientes para o volume desejado de ração. Você deve definir o tanto de ração que pode e precisa ser elaborado. Para fazer a ração Econos, é preciso passar no motor cada um dos ingredientes e depositar acima de uma lona. Misture os ingredientes energéticos que são a mandioca, a raspa de mandioca, a farinha, o milho, o sorgo e os outros que você tiver. Misture os ingredientes proteicos, que são a folha de mandioca e as folhas de couve, junto com o farelo de soja. Misture também o sal com a farinha de osso e casca de ovo bem triturada. Separe 7 baldes de alimentos energéticos e coloque no carrinho de mão. Junte esses 3 baldes de alimentos proteicos e misture. Junte uma garrafa PET de sal mineral já elaborada e misture. Acrescente também 1 litro de óleo. Guarde em sacos ou sacolas separadas cada resto de ingrediente que não foi usado desta vez. Se você quiser elaborar uma ração com preventivo de doenças de aves, pode separar a ração que você fez em 3 partes iguais e acrescentar ingredientes preventivos. Na primeira parte, pode acrescentar meio copo de entrecasca de angico. Na segunda porção de ração, acrescente meio copo de alho tostado moído e socado. Na terceira, meio copo de sumo de folha de melão São Caetano. O galinheiro Margarida é composto por um cercado circular de 5 metros de diâmetro e tem capacidade para 250 aves aproximadamente. Ao seu redor, há peças de pastoreio rotativo com 3 metros de comprimento por 3,40 de largura, totalizando 8 pétalas piquetes. Confira o passo a passo a seguir para a construção do galinheiro Margarida. Para a construção do galinheiro Margarida, escolha a área a ser implantado o galinheiro. Esta área deve ficar distante da cozinha da casa e em local arejado, e se possível com pouca inclinação. A área deve ter no mínimo 12 metros por 12 metros, totalizando 144 metros quadrados. Marque o centro da área com uma estaca. Esta estaca servirá para marcar o raio de 2,5 metros do galinheiro. Serão feitas 8 marcas, onde ficaram os postes do galinheiro e mais uma marca a 1 metro de distância de uma dessas estacas, onde será feita a porta do galinheiro. Fure nas marcações buracos de 30 centímetros de profundidade. Coloque no centro um poste de 3 metros de altura e nos buracos os postes de 2,20 metros de altura. Fixe os caibros do centro a cada poste radial. Coloque as ripas em cima dos caibros a uma distância de 50 centímetros uma da outra. Coloque a lona sobre as ripas e cubra com palha seca, preferencialmente capim. Para construir a pétala rotativa,
Meça do centro, passando pelos postes, uma distância de 5,5 metros. Faça a marcação nos 8 pontos radiais. Faça um buraco de 20 centímetros em cada marcação. Coloque um pedaço de 20 centímetros de cano PVC. Coloque 2 postes, um em cada extremidade da pétala. Pregue 10 pregos pela metade em cada poste fixo do galinheiro. Encaixe a tela no poste fixo e estique essa tela até o primeiro poste móvel da pétala. Pregue a tela nos postes móveis. Encaixe a tela no poste fixo para fechar a pétala. A pétala rotativa de pastoreio das galinhas caipiras será mudada para cada uma das 8 posições sempre que o pasto estiver fraco em uma das outras pétalas. Assim também poderemos cultivar hortaliças nestes locais quando estiverem em repouso. Artesanal foi desenvolvida a partir de 2 mulheres no Vale do Jequitinhonha, que depois de muito tempo de testes, conseguiram estruturar um método que permitisse chocar ovos e mantê-los em uma temperatura entre 37 e 38 graus, num prazo de 21 dias aproximadamente. Os materiais utilizados para esta tecnologia são de fácil acesso, tornando o trabalho totalmente possível, desde que observadas as orientações. Para construir uma chocadeira artesanal, você vai precisar de uma caixa de papelão de tamanho aproximado de um pente de ovos e aproximadamente 50 centímetros de altura, 2 pedaços de madeira de tamanho superior ao da caixa, tesoura e faca, uma lâmpada de 40 watts e junto com essa lâmpada bocal, conexão para a tomada e fiação suficiente para conectar a caixa à tomada, um pente de ovos, um termômetro de mercúrio, vasilha plástica ou de vidro, fita adesiva, uma manta ou um pano e lápis de carvão. Veja se o seu pente cabe na caixa escolhida. Se for maior, recorte a parte que sobra. Recorte na caixa a passagem para os 2 pedaços de madeira atravessarem, de forma a segurar o pente um pouco abaixo da metade da caixa. Fure levemente a caixa nas laterais e acima dela para a ventilação. Estes furos não podem ser muito grandes para evitar a perda de calor excessivo. Monte o bocal, a fiação, a tomada e coloque a lâmpada. Escolha o local que não seja nem muito frio nem que tenha vento para colocar a sua chocadeira. Faça uma perfuração na tampa da caixa e fixe a sua lâmpada a uma altura um pouco acima da metade da caixa. Forre com uma manta ou um pano o local onde ficará a caixa. Coloque a vasilha com água na base da caixa embaixo do pente de ovos para manter a umidade. Abra um furo na caixa onde estão os ovos para fixar o termômetro de mercúrio com a parte do mercúrio para dentro da caixa, saindo para fora a partir dos 35 graus, para poder conferir a temperatura do ambiente interno da caixa sem ter necessidade de abri-la. A temperatura ideal no interior da caixa é de 37 ou 38 graus. Se a temperatura estiver alta demais, faça mais perfurações na caixa de forma a liberar o calor. Se estiver baixa demais, abaixe a lâmpada para mais perto dos ovos para aumentar a temperatura e feche algumas das perfurações. Coloque os ovos no pente e marque-os com um X a lápis de carvão. Os ovos não devem ser marcados com outros tipos de tinta porque esses produtos transpassam para o interior dos ovos pelos poros e podem ser tóxicos. Ligue a sua chocadeira que deverá permanecer ligada por 21 dias consecutivos. A cada 12 horas, vire os ovos. A marca do X é para verificar que você virou todos os ovos de cada vez. Verifique todos os dias o nível de umidade e a temperatura. Quando eclodirem os ovos, deixe os pintinhos por aproximadamente 24 horas. Comedouros e bebedouros são instrumentos que auxiliam o manejo na criação de galinhas caipiras utilizando materiais que estão sempre ao alcance, como garrafas PET, prato ou vasilha plástica, arruelas, um pedaço de borracha, porca, parafuso, prego grande, alicate e faca. Estes comedouros e bebedouros reforçam o aproveitamento e tratamento da água e dos alimentos fornecidos para as aves. Para fazer o seu comedouro, você vai precisar de tesoura ou faca, uma caneta ou pincel, 2 garrafas PET.
Pegue a faca ou a tesoura para cortar uma das garrafas a uns 10 centímetros da boquilha. Vire a garrafa em cima da segunda garrafa e marque com o pincel o círculo da abertura que você fez. Marque também com o pincel uma abertura suficiente para as aves acessarem o alimento. Recorte os 2 desenhos marcados da segunda garrafa. Encha a primeira garrafa do alimento que vai fornecer às aves. Encaixe a segunda garrafa na abertura circular. Vire e deposite-a no chão buscando o equilíbrio. Seu comedouro está pronto para uso. O projeto Economia Lilás lançou a campanha de consumo consciente e economia solidária em 4 dos municípios inseridos no projeto, atingindo 500 consumidores em cada município, no total de 2.000 consumidores. O projeto Economia Lilás avança no semiárido, executado no Alto Rio Pardo, acompanhou 17 grupos produtivos de mulheres localizados em 9 dos municípios que compõem o território do Alto Rio Pardo, beneficiando cerca de 140 mulheres no total. A gestão foi feita pela AMEFA, patrocinado pela Petrobras, e durante sua execução nós contamos com o apoio de entidades parceiras localizadas nos municípios onde se encontram esses grupos produtivos de mulheres, como, por exemplo, as associações comunitárias locais, os sindicatos dos trabalhadores rurais, o CAA, que é uma organização não governamental, o Coletivo de Mulheres do Norte de Minas e a Rede de Educação Cidadã. E nesse período de execução do projeto, foram realizadas várias atividades envolvendo esses grupos. Dentre essas atividades, nós destacamos aqui as reuniões, as oficinas temáticas, e aí vale ressaltar que essas oficinas foram verdadeiros momentos de troca de experiência, troca de saberes, de construção coletiva do conhecimento. Foram realizadas rodas de conversa para tratar sobre assuntos referentes ao projeto e também relacionados a outros assuntos do cotidiano, do dia a dia da vida das mulheres. Seminários, intercâmbios entre os grupos nas diversas comunidades. E além desses momentos específicos do projeto, as mulheres foram incentivadas a participar em outros espaços, em suas próprias comunidades, em seus municípios e até mesmo de abrangência territorial, participando das reuniões do colegiado territorial. E esses grupos de mulheres eles foram contemplados com investimento através de incentivo ofertado pela Petrobras. Com esses investimentos, os grupos adquiriram equipamentos para padaria, material para a construção do galinheiro Margarida, material para a construção do canteiro econômico, barracas para expor e comercializar os seus produtos nas feiras livres, podendo desta forma contar com melhores condições para elas poderem levar adiante seus projetos. Uma atividade que eu queria destacar também que foi realizada e teve um resultado positivo foi a campanha do consumo consciente, que aqui no Alto Rio Pardo foi realizada no município de Rio Pardo de Minas. Participei do projeto da MEF,
fui beneficiada, eu e outras pessoas. A MEFA é parceira, o sindicato é parceiro da MEFA, e esses benefícios nos ajudou muito, que está chegando, e assim a gente pode estar mantendo a vida no campo. E eu gostaria muito de agradecer a Petrobras por estar nos ajudando, fazendo com que as pessoas fiquem no campo, dando essa oportunidade das pessoas viverem no campo com esse projeto e as coisas que nós estamos recebendo. Muito obrigado, o pessoal da MEFA e a Petrobras.